tempo que eu tô fazendo isso daqui no canal, né? Pra quem não sabe, há mais ou menos 1 a 2 anos atrás eu fiz uma série de vários e vários episódios de teorias tentando juntar uma linha do tempo pra Cubscape, uma franquia bem famosa de jogos da Rush Lake e tal, de escape room, de enigmas, etc. Foi um negócio bem grande, só que, bom, recentemente eu tenho pegado a maioria desses vídeos antigos, que sinceramente já se tornaram vídeos velhos, e tenho colocado algumas informações extras nesses vídeos e repostado eles, compilando tudo em um vídeo só, né? Ao invés de ficar separando em 500 episódios pra ninguém conseguir assistir. A maioria das pessoas do público, inclusive, tem preguiça hoje em dia de assistir aqueles vídeos antigos e assistem os vídeos novos, né? Que são os compilados de 1 a 2 horas e tal. Então, pra todo mundo que não viu na época ou não acompanhou o Cubscape, bom, espero que gostem e que se divirtam, beleza? Senta aí, vamos nessa. Antes de começar o vídeo, não esquece de me seguir lá no Twitter e no Instagram, beleza? Links na descrição. Vambora! Que Deus nos ajude. Se inscreve no canal e dá like no vídeo. Senta aí e vem comigo. Meu Deus, que ridículo. Enfim, seriedade agora, tá? Seriedade. Sejam bem-vindos a Cubscape. Cubscape é uma franquia de games feitos no estilo escape room, que para aqueles que não conhecem, a forma mais fácil de resumir seria aqueles games antigos do Facebook, onde você tá preso dentro de uma sala e você precisa fugir apenas com aquilo que você tem. Então você resolve uns puzzles super simples, tenta abrir janelas, tenta abrir portas. No entanto, a empresa, o estúdio indie Rust Lake, foi muito mais longe com essa franquia conhecida como Cubscape, a nível que em 2018 ela só ficou conhecida por ter sido jogada e teorizada pelo Cellbit. Pois é, pelo Cellbit. As coisas foram um pouco longe demais, eu diria. Cubscape tem mais de 10 jogos dentro da sua franquia, todos eles interligados em uma grandiosa linha do tempo lotada de acontecimentos. Então é claro que para poder explicar tudo isso daqui, eu não vou poder explicar os jogos da forma como eles foram lançados, e sim da forma como eles encaixam na linha do tempo. Nós vamos ter que voltar a um dos games que se passa lá atrás, conhecido como Rust Lake Paradise, ou Lago Enferrujado, a Ilha Paraíso. Antes de começar a explicar sobre os games da franquia, existem dois elementos dentro dela que fazem muita importância para que vocês entendam minimamente o que eles são: cubos e o Lago Enferrujado. E ambos esses elementos são importantes. Nós temos muitos elementos místicos, mágicos ou até mesmo de alquimia. E justamente por conta disso, possuímos a existência de objetos conhecidos como cubos, que são esses cubinhos aí. Temos 3 tipos deles e vocês apenas precisam saber por enquanto que eles são meio mágicos, sim. Os cubos brancos são memórias boas das pessoas. Os cubos pretos são memórias ruins das pessoas. E os cubos azuis não são nenhuma memória. Se você utilizar eles da forma certa, eles permitem que você mude o seu próprio passado, ok? E a tradução direta do nome do estúdio, Rust Lake, é Lago Enferrujado. Esse lago tá ligado diretamente a toda a história da franquia, que começa lá em 1700, em Rust Lake Paradise. O nome é uma referência direta a um local que fica no Lago Enferrujado. O negócio é o seguinte, o game se passa muito que provavelmente na Holanda, e especificamente esse primeiro jogo da franquia começa no centro do Lago Enferrujado, onde nesse centro existe uma ilha conhecida como Ilha Paraíso. Já que o lago é mágico, a família que vive no centro dessa ilha seria no mínimo peculiar, não é mesmo? Essa família é conhecida como a família Eilander, e conforme os anos se passam, eles sempre tentam manter as propriedades místicas do lago, realizando sacrifícios. Então eles têm uma espécie de culto satanista pra sacrificar crianças lá, né? Mas tudo bem, a gente deixa isso pra depois. Nesse jogo existem 2 personagens muito importantes e recorrentes em toda a franquia. Um deles é esse garoto conhecido como Jacob Eilander. Ele, que era o filho primogênito, um dos que seria sacrificado para que o lago mantivesse suas propriedades místicas, e a sua mãe, que já teve mais 3 filhos, conhecida como Caroline Eilander. Caroline é importante aqui apenas pelo fato de que ela estudou as propriedades místicas do lago e foi a primeira pessoa a chegar a uma espécie de receita de uma coisa conhecida como Elixir de Imortalidade. Um Elixir que sim, ele poderia te fundir com as propriedades místicas do lago, entre outras coisas, assim, de certa forma,
te tornando imortal. Infelizmente, a família dela não concordou exatamente com essa ideia e mesmo assim ainda tinham o idealismo de sacrificar o filho dela, que era o primogênito, para manter as propriedades do lago. Então ela, que gostava muito do seu filho, deixou o guri fugir. O guri foge, anos depois o pai dele chama ele de volta, ele acaba voltando porque no momento em que ele fugiu, eles tiveram que sacrificar a mãe dele no lugar dele. Então Caroline Eylander morre sem nunca ter terminado seu elixir, a receita fica meio que lá e pragas bíblicas são jogadas dentro daquela ilha para aquela família. Então Jacob volta, começa a retirar essas pragas uma por uma e acaba aceitando o seu destino de ser sacrificado. Pouco antes que isso aconteça, eles acabam tendendo a criar o Elixir. Enquanto Jacob vaga por aquela ilha, ele encontra uma das primeiras vezes uma figura muito icônica dentro da franquia, que é esse negócio aqui. Isso daqui é uma alma corrompida. Vou meio que tentar resumir pra vocês o que é uma alma corrompida com um setzinho aqui, então o editor vai colocar uns negócios legais pra vocês tentarem entender. Digamos que as coisas funcionam assim. Quando você é uma pessoa e você é jogado no lago, ou você é morto no lago, nas águas ali, etc., o que acontece é que suas memórias ruins se tornam cubos pretos e as suas memórias boas se tornam cubos brancos. A gente não sabe de onde vêm os cubos azuis, mas supõe-se que eles venham de algum lugar. E enquanto a pessoa que foi jogada no lago, a sua alma, que não tem mais as suas próprias memórias, se torna uma alma corrompida, vagando por aí, apenas tentando destruir e matar tudo que encontra. Então, obviamente, uma das coisas que estava assombrando a ilha era a alma da mãe do Jacob, que ele encontra durante todo o game, e no final do jogo, ele acaba se tornando o primeiro par, digamos assim, de fusão. O Elixir funciona dessa seguinte forma, ele meio que funde você com alguma outra alma, e aí, sim, você consegue renascer e se tornar imortal. O próprio Selbit descobriu durante suas jogatinas que esse Elixir tinha 50% de chance de funcionar. Ou seja, se você beber o Elixir e você já tiver outra alma para se juntar com a sua, você tem 50% de chance de se tornar imortal e você tem 50% de chance de morrer. Se você morrer, você morre pra sempre. Se você ficar vivo, você além de se transformar num animal, você se transforma num animal, eu vou explicar isso daqui a pouco, você ainda precisa continuar bebendo esse Elixir mais pra frente. Claro que provavelmente você não tem mais o risco de morrer, já que logo depois que isso acontece, Jacob Eylander, no fim do game, se torna essa coruja aqui. Ele vem a ser conhecido conforme a franquia se passa como Senhor Coruja. E no local onde existia a Ilha Paraíso, bom, a sua família a gente quase nunca mais vê eles, mas descobrimos que eles também tomam o Elixir e eles também se tornam respectivos animais. No entanto, ele, que vem a ficar conhecido como Senhor Coruja, abre um hotel naquele local. Um hotel que ele usa para atrair pessoas, matar elas, alimentar o lago e conseguir as suas memórias. Então aqui, esse primeiro jogo é de certa forma o nascimento de um dos vilões da franquia, o que nos leva a um outro game, Rust Lake Roots, Raízes, que se passa em 1860. Raízes é um jogo que se passa décadas depois, pelo menos 160 anos depois, e é um game sobre uma família conhecida como Vanderboom. A família Vanderboom foi a primeira que chegou no lago depois dos Eylander e tem muita treta e muitos membros nessa família, tipo, saca a árvore genealógica deles. Então, vamos deixar isso de lado por enquanto, porque a única coisa que realmente importa aqui são dois personagens também desse jogo, Aldous Vanderboom e William Vanderboom. Eles são dois irmãos alquimistas que vão encontrar as ideias de estudos da Caroline. Eles, sendo alquimistas, vão obviamente conseguir sintetizar o Elixir. Como eles ainda eram inocentes, estavam prestes a beber, mas a coruja vai interferir em algum ponto e vai dar uma ideia pro Aldous de que, pro Elixir funcionar, um deles tem que estar morto. E aí sim, eles vão meio que, entre aspas, se fundir e vão conseguir se tornar uma pessoa imortal. Dessa forma, o Aldous dá o Elixir pro irmão dele beber primeiro e descobre como funciona. Então, o Elixir mata o William e o William acaba produzindo uma espécie de semente super estranha, aleatória. Então, o Aldous guarda essa semente, bebe o Elixir e se torna o Senhor Corvo. Esse que seria o segundo par de vilões da franquia.
O Sr. Corvo é o personagem, eu acho que mais icônico dentro da franquia, e você com certeza já deve ter visto alguma fanart dele por aí. Ele e o Sr. Coruja trabalham juntos para algum tipo de objetivo misterioso que até agora nós não conhecemos. Depois disso, toda uma história de linha familiar gigantesca acontece. Gigantesca, porque tá ligado essa semente que o William acabou dropando? Como o Elixir matou o William, ele obviamente também se tornou uma alma corrompida. Então, ele vai aparecendo nas próximas gerações como uma alma corrompida, caçando os familiares dele, mas aquela semente que ele produziu, o Sr. Corvo entrega pros descendentes dele. Eles plantam essa semente. Tudo que vocês precisam saber dessa linha familiar gigantesca é que dentro de tudo isso rola uma inseminação. Em 1909 nasce uma menina chamada Rose. Essa mulher cresce e ela vai vir futuramente a ter um filho. Mas isso nós só vamos ver daqui a pouco, porque entre esse período para 1909 existe um outro game conhecido como Rust Lake Hotel. Esse provavelmente é o primeiro jogo que a maioria de vocês devem ter visto ou jogado, talvez, da franquia Cubscape. A lore desse jogo é simples. Nesse jogo a gente joga com um carinha chamado Harvey, que ironicamente ele é meio que um híbrido também, então podemos deduzir que ele é imortal. Ele é um papagaio. E é basicamente isso. Nós somos um dos caras que trabalha no hotel pro Sr. Coruja e a gente tá fazendo uma missão meio que, entre aspas, secreta. O negócio é o seguinte, nesse jogo aqui, o Sr. Coruja convidou todos os membros da família Eylander, que hoje em dia são híbridos com animais, convidou todos eles pra passar um tempo no hotel. Claro que os membros da família Eylander meio que não sabem que o Sr. Coruja é o Jacob. E o Sr. Coruja ordena que nós, o papagaio, a gente mate cada um deles. Então sim, fica meio explícito que eles são imortais por idade, mas eles ainda podem ser mortos. Tipo God of War, quando você mata os deuses, tá ligado? É meio que essa vibe aí. Enfim, a ideia desse jogo é que o Sr. Coruja e o Corvo estão manipulando tudo pra que a gente mate todos os membros da família Eylander e continuemos assim a alimentar o lago. O final do jogo basicamente demonstra isso, onde o último prato, digamos assim, quando a gente mata o último cliente e transforma ele em ingredientes pra comida, já que eles são agora animais, a gente leva o último prato pro Sr. Coruja comer. Quando a gente chega lá, ele tem um monte de tanques, cada um desses com cubos pretos e cubos brancos, e ele até mesmo prendeu as almas corrompidas daquelas pessoas pra tentar fazer algum experimento depois, ou algo do tipo. Quando a gente chega lá, ele diz a seguinte frase: muito obrigado pelas memórias. O final de Rust Lake Hotel, inclusive, ele é um dos mais confusos de todos, porque no final desse jogo, bom, as almas corrompidas, a maioria delas pelo menos, escapa, o Sr. Coruja acaba soltando um feixe de luz que a gente nem sabia que ele tinha, e esse feixe de luz aleatoriamente transforma o Harvey em um papagaio de verdade. Não me pergunte como diabos esse cara fez isso, esse jogo aqui tem muito negócio de alquimia, eu só não sei. Mas a coisa mais importante desse jogo, de fato, é a cutscene final do jogo, que mostra um estranho elevador subindo em direção ao Rust Lake. Esse elevador tem um cara subindo ali, aleatoriamente, um cara que nunca apareceu antes na franquia, nunca, e agora de repente, esse cara existe. Beleza, ok. Mas beleza, vamos voltar pra aquela treta familiar absurda que tá rolando no Rust Lake Roots, no Raízes. Lembra que eu tinha falado que tem aquela menina conhecida como Rose Vanderboom, que nasceu em 1909 e que mais pra frente coisas viriam a acontecer com ela? Bom, essa menina é realmente importante, e o porquê ela é importante é o que acontece no final de Rust Lake Roots. Meio que sem revelar, mas ao mesmo tempo revelando, Rust Lake Roots mostra pra gente um dos objetivos de um dos personagens icônicos, aquele personagem conhecido como Sr. Corvo, que ele teve que matar o irmão dele pra poder fazer com que tudo aquilo acontecesse, e que de certa forma o irmão dele virou uma semente, ele mandou pra família dele, a família dele plantou essa semente que virou uma árvore. Então, a realidade é que o Corvo gostaria de tentar trazer o seu irmão de volta da morte definitiva, aquele cara conhecido como William. Beleza, existe a alma corrompida do William, e essa é a parte interessante. A alma corrompida do William começa a se comunicar com os descendentes dessa família, e é claro que isso chega até a Rose. Em um ponto da história, ele chega na Rose e começa a contar pra ela um ritual de alquimia que pode trazê-lo de volta. Eles precisam de 3 relógios e 10 sacrifícios humanos, e ele também conta de que desde que ele morreu, ele tem colecionado sacrifícios, mas é claro que isso não foi o suficiente até agora, ele precisava de ajuda de uma pessoa viva pra ser trazido de volta à vida. Ele já tinha
a árvore, que poderia fazer uma espécie de caminho, entre aspas. Eu simplesmente não entendo nada de alquimia, então pra mim só nunca fez sentido esse bagulho da árvore. A árvore é utilizada, os sacrifícios finais são feitos, já que um monte de gente da família dessa menina morre conforme o jogo se passa, e finalmente nós chegamos no final. Rose faz todo o procedimento. No mesmo game, Roots, William vai passando pelos estágios de renascimento até finalmente conseguir, e ele volta, reencarna como ninguém mais, ninguém menos que a filha recém-nascida dessa Rose Vanderboom, uma menina loira que é uma reencarnação de um cara de outra era, conhecida como Laura Vanderboom. E é aqui que realmente toda a história de Cubscape começa. No último vídeo eu comecei a contar pra vocês a gigantesca linha do tempo da franquia Cubscape, uma linha de jogos lançadas pelo estúdio indie da Rusty Lake, uma linha do tempo que começava com cubos, alquimia, mágica, muitas coisas não tão bem entendíveis e tão fáceis de sacar assim. Essa linha de jogos de escape room tinha começado lá no início, em Rusty Lake Paradise, com uma família que vivia na Ilha do Paraíso, uma ilha que ficava no centro de um lago enferrujado com propriedades místicas. Surgiu uma moça de uma família conhecida como Eilander. Essa moça criou um elixir de mortalidade, seu filho foi sacrificado e acabou se transformando em uma criatura conhecida como Senhor Coruja. Anos depois, uma família idêntica conhecida como Família Vanderboom veio a se aproveitar do mesmo sistema para conseguir criar de fato o elixir. Dois irmãos, Aldon e William. Esses dois irmãos acabaram criando o elixir. William morreu, Aldon permanece vivo, se tornando assim um Senhor Corvo. E depois de toda uma treta familiar gigantesca, nós tínhamos parados exatamente aqui, depois de que Rose fez com que esse segundo irmão voltasse à vida. E quando ele volta à vida, ele volta reencarnado como uma garota conhecida como Laura Vanderboom, filha de Rose Vanderboom. E é exatamente daqui que nós vamos continuar. Sejam bem-vindos à parte 2 da saga de Cubscape. Senta aí, vem comigo. Beleza, eu sei que a gente parou exatamente aqui, mas aqui a gente vai ter que dar uma pequena parada porque o próximo jogo que se passa na franquia é um game que se passa muito tempo depois. Um game conhecido como Rusty Lake Birthday, que se passa em 1939. E esse jogo aqui, aparentemente de início, não tem conexão com os outros. Ele é o game que nos apresenta esse maluquinho aqui, um cara conhecido como Dale Vandermeer. Esse cara, ele é um sujeito muito importante, porque pra quem não sabe, ele é o detetive que apareceu lá no final do Rusty Lake Hotel. Lembram que ele tava meio que subindo num local? Então a gente já meio que entende que 1939, ele era uma criança aqui. O jogo do Rusty Lake Hotel se passa muito tempo antes e ele tá ali de algum jeito adulto. Então, alguma coisa muito esquisita relacionada à linha do tempo aconteceu aqui, mas vamos só ignorar e vamos seguir por enquanto. Rusty Lake Birthday, ou Aniversário, é um game que basicamente faz jus ao seu nome. É um game onde Dale Vandermeer está comemorando seu aniversário de 9 anos com toda a sua família na festa dentro da sua casa. Uma coisa meio esquisita é que um dos familiares dele, mais especificamente uma espécie de velho, tipo o avô dele, ou alguma coisa assim, é a versão humana do Senhor Corvo. Lembram-se de que eu falei que tipo o Aldous, etc, era o Corvo e tudo mais? Então, eles conseguem retornar à forma humana quando param de tomar o Elixir e de algumas formas e tudo mais. Então, comparem aí. Vocês vão perceber que o Corvo é o avô desse Dale Vandermeer. Mas nada disso é explicado dentro do jogo. Ele só tá ali como uma espécie de easter egg. O que acontece na história deste jogo aqui, inclusive, é muito simples. O Dale vai atender a porta no meio da sua festa de aniversário quando um híbrido, basicamente um coelho, de repente só entra, invade e mete todo mundo de tiro. Ele só mata toda a família do moleque por razão nenhuma. Tendo visto o episódio passado, a gente pode pensar que talvez ele seja algum capanga que trabalha pro Coruja ou pro Corvo e ele veio ali pra poder matar a família do
Dale tentando matar o Dale, inclusive, já que talvez ele vá ser importante, já que ele já apareceu em outros jogos, mas aqui a gente só não sabe. A família dele só morre e a gente descobre a existência dos cubos azuis, que eu tinha falado antes pra vocês. Ele acaba encontrando um cubo azul, ele utiliza esse cubo azul pra poder voltar no passado, desmatando, entre aspas, a sua família, e é basicamente só isso que a gente tem nesse jogo. É a introdução do personagem Dale Vandermeer. Algum tempo depois na história, Dale acaba se tornando um investigador policial, e anos depois, exatamente ao mesmo tempo que isso rola, a Laura, que a gente sabe que, tipo, era a reencarnação do William e tal, ela cresce, ela acaba conhecendo um cara, conhecido como Robert Hill, conhece ele, e eles entram em um relacionamento amoroso. Que, sei lá, é só muito engraçado esse fato, mas tudo bem. Então vamos pra 1964. Cubscape Seasons. E aqui eu vou precisar explicar uma coisa pra vocês. Cubscape Seasons, ou temporadas, é um jogo que resume de certa forma muitas partes da vida da Laura. Cada um dos capítulos do Season, ele tem 4 capítulos, é dividido realmente por estações, e por isso o nome temporadas. Então, todas essas são partes da vida. A primeira delas é a primavera de 1964. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com Robert Hill aqui nesse momento, mas ela não está com ele. Laura tá sofrendo problemas psicológicos e mentais, e ela tá presa em algum tipo de sala psicológica ou psiquiátrica de alguma forma. Ela só não pode sair dali. Inclusive, Seasons foi o primeiro jogo lançado da franquia, então imaginem só você tentar adivinhar toda essa história gigantesca se eu fosse começar a explicar dos Seasons ao invés de explicar tudo isso aqui antes. Pois é. Em Cubscape Seasons, durante vários momentos, a Laura continua cada vez mais recebendo ligações do Sr. Corvo, que fica trazendo a ela cada vez mais visões da alma corrompida do William, que tá dentro dela. Afinal de contas, ela é uma reencarnação dele. Inclusive, no próprio Seasons, a gente pode ver... Lembram do Harvey, que era aquele cara que trabalhava no hotel, lá na parte 1? Agora, ele é o papagaio de estimação da Laura, então ele meio que só tá ali, observando tudo, em modo espectador. Em algum ponto desse primeiro capítulo da história, o Harvey caga um ovo preto que tem algo a ver com as memórias do próprio Harvey, provavelmente, já que a gente pode, entre aspas, dizer que ovo preto talvez tenha alguma coisa a ver com os cubos pretos, que são memórias ruins. A Laura acaba comendo esse ovo e a saúde mental dela piora ainda mais, que faz com que nós vamos pra um jogo um pouquinho menor, uma espécie de spin-off, digamos assim, conhecido como Cubscape The Lake, que é de 1969, onde a Laura já tá de certa forma solta. Ela vence um concurso de um jornal, recebendo uma viagem gratuita pro Rust Lake Mental Health and Fishing, que é basicamente um lugar pra pescar e etc, que ela pode ir, que fica no lago Rust Lake. Seria a primeira vez do William reencarnado vendo o lago depois da sua morte de, sei lá, 400 anos atrás. Fica meio implícito que em algum momento da história ela terminou com Bob, viajou sozinha pra lá, ficando em uma cabana abandonada na beira do lago. Ela leva o Harvey com ela, enquanto ela fica ali pescando numa boa, e acaba encontrando um corpo dentro do lago. Esse corpo também possui uma alma corrompida, que faz com que ela se traumatize ainda mais, e o papagaio dela, inclusive, acaba fugindo dali. O que mais pra frente vai levar a gente pra um outro jogo, mas por enquanto não vamos falar sobre isso. A gente pode voltar depois disso pro segundo capítulo de Cubscape Seasons. A gente consegue meio que se guiar, de certa forma, na linha do tempo aqui, pelos anos onde cada coisa se passa, porque realmente a gente fica saindo de um jogo e voltando pra ele. Tipo, só o Cubscape Roots, pra vocês terem ideias, ele tem acontecimentos de quase a franquia inteira, então a gente fica saindo e voltando daquele jogo lá. Enfim. Ai, joguinho difícil. De volta ao capítulo 2 dos Seasons, Laura ainda tá atormentada com os telefonemas do Corvo e as visões de ser atacada por aquela alma corrompida. Isso remete a tudo isso daí, ela acaba se matando. E a gente acaba descobrindo isso nesse jogo, inclusive. A gente continua jogando com ela e em algum ponto a gente descobre que ela e essa alminha corrompida aí do William são obviamente a mesma pessoa. Então quando a alma corrompida aparece dentro da cutscene matando ela, isso obviamente só significa que ela mesma acabou se matando, ok? Acho que fica meio implícito isso e todo mundo que jogou na época tentou, de certa forma, interpretar dessa forma. Parece que ela matou o Harvey, aquele papagaio, mas na verdade não. A gente vai descobrir que ele tá vivo mais pra frente e o que rola é que aqui as coisas começam a se conectar. Afinal de contas, o suicídio dela foi muito estranho e considerado um assassinato. Então um investigador foi contratado. O investigador é ninguém menos do que o Dale.
Exatamente. Dale finalmente acaba entrando de cabeça nessa história toda. E a sala onde ela passa todo o Cubscape Seasons é de certa forma mostrada como uma espécie de ilusão da própria Laura, já que ela tava passando por problemas mentais. Então todo o Cubscape Seasons na verdade é só a Laura meio que alucinando, apesar do Dale realmente chegar numa sala parecida com aquela quando ele começa a sua investigação. O Dale também descobre o interesse da Laura nesse tal lago enferrujado, falando brevemente com o Corvo pelo telefone. O Senhor Coruja inclusive leva o corpo da Laura depois que isso acontece, e o Dale observa esse corpo desaparecer. Ele já viu coisas assim anormais desde sua infância, então ele começa a perceber que aquele caso é mais do que um simples caso comum. Ah, e enquanto ao namorado da Laura, o Robert Hill, que ela terminou já tem uns anos e tudo mais, o que acontece com ele rola num jogo separado, literalmente super separado, conhecido como The White Door. Ele nem carrega o nome da franquia, como Rust Lake ou Cubscape de fato. O nome desse game, A Porta Branca, bom, ele conta de certa forma a história do Bob. Ele vê na TV que a Laura morreu, ele já estava super perturbado porque ela morreu, e ele é repentinamente visitado por uma funcionária de um hospital psiquiátrico, conhecido como The White Door. O jogo The White Door não é meio que tão conectado à franquia, então vamos só fazer um pequeno resumo do que aconteceu com ele. Ela dá um cartão pra ele, pra caso ele tenha algum problema de saúde mental e ele quiser se tratar, ele pode se internar naquele hospital. Ele futuramente vai sim se internar nesse hospital, mas por enquanto a gente ainda não vai falar sobre. A gente vai voltar pra 1972 em outro ponto, dentro de um outro jogo conhecido como Cubscape Caso 23, que é justamente o game que vai nos mostrar o caso do investigador Dale em si. Quando Dale de fato foi contratado para poder tentar resolver aquele caso, ele começou a tentar investigar todos os pontos de pessoas que tinham relações com a Laura. Então, inclusive, ele começa a conversar com o Bob, ele prende o Bob, que era o ex-namorado dela, achando que ele tinha alguma coisa a ver com a situação, depois descobre que ela não tem nada a ver, e enquanto ele reúne as peças finais de evidências, ele acaba conseguindo 2 cubos, um cubo branco e um cubo preto. Ele já tinha um cubo branco, sabe-se Deus da onde, e ele consegue um cubo preto do próprio Bob, que talvez tenha conseguido criar aquele cubo porque ele teve contato com a Laura ou algo do tipo. A reação que acontece é que ele tenta juntar o cubo branco no cubo preto, e quando ele faz isso, tem um feixe de luz e ele só dá um TP do nada e é teleportado pra bem perto do lago. E é aqui que a gente vai pra outro game, conhecido como Cubscape The Mill. Tradução seria o moinho, porque esse jogo se passa dentro de um moinho que fica ali perto do lago, e é um jogo muito importante, porque é um jogo sobre o que o Sr. Corvo ficou fazendo esse tempo todo. O bagulho é o seguinte, aqui dentro desse jogo a gente vai encontrar esse moinho, que é meio que a casa do Corvo, onde ele continua trabalhando para manter o lago alimentado com novas memórias. Ele recebeu o corpo da Laura, e no moinho ele vai meio que passar o corpo da Laura pelo lago, ou alguma coisa parecida. Tem até algumas imagens que de certa forma representam muito bem isso, talvez elas estejam passando aí no fundo, ou talvez não, porque elas são meio confusas. Mas o negócio é o seguinte, é interessante a gente perceber que o Corvo tá atualmente numa forma humana, e ele parece ter envelhecido bastante, inclusive, fora que a boca dele tá extremamente costurada. Ele também tá casado, inclusive, e ele também tá em posse do Harvey, o papagaio, que por enquanto até agora ele tá vivo. Mais pra frente o Corvo vai acabar por extrair as memórias da Laura, e pelo menos pelo que a gente pode entender por bilhetes e mensagens de telefone, o Coruja disse pra que ele não fizesse isso, não extraísse as memórias da Laura, já que ele era o William, etc, ia dar ruim se ele fizesse isso, mas ele faz do mesmo jeito. Ele extrai os cubos da Laura e ela se torna uma alma corrompida. A alma corrompida dela se solta, totalmente fora de controle, tenta matar a esposa do Corvo e também tenta matar o papagaio. Ele consegue fazer um jogo mental, digamos assim, pra ela, e faz com que essa alma só desapareça do nada. A gente encerra o game do moinho aqui, e enquanto isso tá acontecendo, o Dale tá ele tá chegando no moinho ainda. Nesse jogo de fato a gente não tá jogando com o Dale meio que tá chegando ainda. Aqui é onde a gente volta pro jogo Cubscape Caso 23, onde a gente começa bem no comecinho de um novo capítulo, bem aqui. Logo depois do Dale acordar, ele tá numa capela do lago, logo depois de ser teleportado, ele vai seguir as dicas, vai chegar até o Corvo dentro do Caso 23, vai tirar esses negócios que tem amarrando a boca do Corvo por razão nenhuma que a gente sabe o que é, e vai ser levado exatamente pra essa mesma cabana aqui, onde nessa cabana é muito interessante, ela tem um mecanismo de elevador na parte de trás da cabine, e o Corvo basicamente vai só deixar ele ali, consertando essa cabine, dizendo que as respostas vão estar muito mais fáceis se ele começar a fazer isso. A gente não sabe o que é esse
esse elevador, nem quem construiu algo do tipo, apesar de ficar meio implícito que pode ter sido Coruja pra poder mexer no tempo. Sabemos que os cubos azuis mexem no tempo, então não seria muito estranho se um elevador construído aqui perto do lago tivesse também esses poderes de alterar linhas temporais, porque o que acontece no final do caso 23 é o seguinte: o Dale consegue construir de fato esse elevador, mas quando ele tá terminando de construir, uma das almas corrompidas que ficam vagando ali pelo lado, a de um veado aparentemente, tá quase vindo pra matar ele. Ele consegue fugir por um triz e entra no elevador, e a cutscene final do caso 23 é justamente ele entrando dentro do elevador. Lembra do que eu falei lá no começo da franquia? No final do Rusty Lake Hotel, uma das últimas cutscenes era ele subindo nesse elevador. Então, será que esse elevador tem alguma forma de poder de voltar no tempo? Você mesmo, de fato, você volta na linha do tempo? Isso seria uma coisa realmente bem louca. E é o que eu disse pra vocês, Cubscape tem uma das linhas do tempo mais confusas possíveis. E apenas para poder fechar o vídeo, sem a gente terminar de falar um pouco sobre isso, vamos falar em um paralelo que a gente tem de dois jogos. Tem um game que ele é muito, tipo, aleatório dentro dessa franquia, que é o Cubscape Teatro. Ele faz uma conexão direta com The White Door, já que o protagonista de ambos esses jogos é o Robert Hill, o ex-namorado lá da Laura. O Bob, ele vai para um teatro conhecido como Rusty Lake Teatro. Aparentemente ele tá bem reprimido, deprimido, já que ele acabou de terminar com sua namorada, etc. Ele tá com um monte de problemas psicológicos também, e é claro, ele tá de certa forma já como uma alma corrompida. A gente não sabe como ele chegou a esse estado de alma corrompida, mas a gente sabe que de certa forma ele não consegue morrer. Ele consegue encontrar o barman daquele local, que é o Sr. Corvo. O Sr. Corvo dá uma arma pra ele, com a qual ele tenta dar um tiro na própria cabeça. Mas, como eu falei, ele é uma alma corrompida, então ele obviamente não morre. Ele sai daquele bar, vagueia por um monte de ruas, com as memórias dele danificadas, já que ele já tinha perdido um cumbo preto, que era pra ser uma memória ruim dele, e ele não consegue mais tentar suicídio. Então, em algum momento, dentro desse jogo, a gente termina o Cubscape Teatro, a gente vai pro The White Door, ele consegue umas moedas, liga para aquele número no cartão, que era a empresa The White Door, e é levado para um hospital psiquiátrico para se internar e se tratar, para tentar recuperar as suas memórias perdidas, que a gente sabe que ficaram perdidas nos cubos que foram extraídos lá atrás. Mas o que vai vir a acontecer com o Bob em si, com a história da Laura, depois que ela morreu, e com o próprio Dale, que aparentemente o rapaz está chegando perto de descobrir alguma coisa. Finalmente, nos encontramos, detetive. Quem é você? Você fez a escolha certa? Fiz? Fez mesmo. Eu saí. Você não pode escapar dos limites da sua mente ou das consequências das suas ações. Nem ela pode. Vem comigo. Nos últimos 2 vídeos a gente aprendeu um pouco mais sobre a história da saga Cubscape, uma franquia de jogos indie de enigma e mistério que foi lançada por uma empresa conhecida como Rusty Lake. Essa história se iniciou em 1700, com a família Elander, uma família que vivia em um lago com poderes místicos, e desse lago, toda uma história de gerações com um monte de mistérios se iniciaram, desde a família Elander, até a família Vanderboom, até a criação de um elixir de imortalidade, até a criação de reencarnação humana e vários experimentos. Então, vocês já sabem como funciona, não é? As outras 2 partes estão aí na descrição, não esquece de assistir-las primeiro. E vambora! Antes de continuar, vou só responder uma dúvida que eu vi muita gente fazer nos últimos 2 vídeos, que foi por que os jogos não são explicados da forma como eles lançaram e tudo mais. Então isso ficaria mais fácil, porque que eu só dou uma resumida nos jogos. E eu vou lembrar pra vocês que Cubscape ele foi lançado igualzinho Five Nights at Freddy. A sequência dos jogos não é a sequência de onde eles se passam dentro da história, entenderam? Tipo, o segundo jogo se passa depois do primeiro, etc, e aí o terceiro vem depois. Não é assim que funciona. Esses jogos são meio que tipo, o 7 vem antes do 2, que vem depois do 3. É toda uma bagunça, então eu tô tentando explicar de um jeito que a linha do tempo encaixe certinho, tá legal? Agora sim,
vamos nessa. Malditos sejam os criadores de jogos que não sabem fazer uma linha do tempo fácil de entender. No episódio passado nós paramos exatamente aqui, no game das Portas Brancas, The White Door, um game onde o protagonista é Robert Hills. A gameplay do jogo já vai ser um pouco autoexplicativa, mas esse game aqui é o mais separado deles e o que menos tem história de fato. The White Door é um game que é muito mais feito para poder representar um sentimento do que realmente se autoconectar com outras partes desse universo. Afinal de contas, o jogo é feito para representar a depressão do personagem Bob. Afinal de contas, pelo que vocês viram nas outras duas partes, deu pra entender que ele conheceu a Laura Vanderboom, eles começaram a namorar, ele terminou com a namorada dele se matou, passou na televisão, ele foi preso, viu cenas de assassinato, tentou se matar algumas vezes e ainda por cima perdeu uma parte das suas memórias. A vida desse cara aqui é facilmente a pior de todas as dessa franquia. O game The White Door tem duração de apenas uma semana onde ele fica internado e um tratamento extensivo para poder lidar com as suas perdas e tudo que tá acontecendo na vida dele. Esse tratamento vai evoluindo aos poucos até que ele percebe que ele não tá recuperando de fato memórias, ele tá perdendo mais memórias com essa empresa The White Door aqui. Então, já fica uma coisa bem distinta pra vocês aqui. Dentro do jogo, nós descobrimos que essa empresa tá roubando memórias das pessoas, o que é minimamente interessante, não? A questão de fato aqui é que o personagem Dale em si, o que mais danificava ele não era não ter as memórias, e sim ter as memórias. As memórias dele em relação a Laura eram o que causava a sua depressão. Então, conforme o jogo se passa, nós temos a opção de 2 finais dentro desse game aqui, do The White Door. Um desses finais é direcionado a ele não esquecer da sua namorada, da Laura Vanderboom. Ele só tenta fugir do hospital psiquiátrico e consegue no final, mas claramente ainda não curado de todos os seus problemas psicológicos. E o final verdadeiro é muito mais específico do que isso. Ele se rende ao tratamento e aos poucos vai começando a ver cada vez mais aquela espécie de forma corrompida que ele tem deles mesmo. Afinal de contas, ele não tinha se tornado totalmente ainda uma alma corrompida. Lembram? Ele tava meio que 50/50, então ele fica meio que alternando entre um e outro. Dá até pra ouvir uns diálogos bem loucos de quando ele vai fazer isso, com a alma obscura falando com ele, dizendo: "Tome meu lugar." Eu nem sabia que almas corrompidas falavam, então... tá aí uma curiosidade. Enfim, se vocês darem uma olhada nas imagens, vão perceber que todo The White Door é um jogo que realmente faz jus ao nome, não? O jogo é todo branco, justamente pra representar que o personagem não vê mais cor no mundo. Mas, se você fizer o final secreto, o que você precisa fazer é se esquecer da Laura Vanderboom. E conforme você vai se esquecendo dela, o mundo vai retomando a cor. Existem 2 finais. Um final deles mostra a cutscene exata onde ele conheceu a sua namorada. Ele encontra ela num parquinho, desenhando e tudo mais. Se a gente fizer o final secreto, ele se esquece dela, e a mesma cutscene no final acontece, mas ele não encontra ninguém no parquinho, como se ele realmente tivesse esquecido dela. Ele tira essas memórias e, por enquanto, não sabemos o que aconteceu com elas. Quem pegou essas memórias de fato? O que estão fazendo com essas memórias? Temos ali nossas dúvidas se não é uma empresa do Sr. Coruja feita para poder pegar memórias e alimentar o lago, mas por enquanto não temos nada que comprove isso. O que sabemos, no entanto, é que o Robert aparentemente se curou. Ele se curou, não lembra mais de nada e a vida dele só segue numa boa. Então meio que a história dele acaba aqui. Ok, tchau Robert, foi muito bom trabalhar com você nesse jogo aqui. Até a próxima. Vamos mudar de jogo novamente. E esse aqui, com certeza vai pegar o resto do vídeo inteiro, porque esse jogo aqui tem muita coisa pra poder falar. Cubscape The Cave. Tradução correta, óbvia, A Caverna. Esse é um dos únicos jogos da franquia que não tem exatamente o ano de forma mais especificada. A descrição do game diz que existe um cara velho que tá prestes a entrar em uma caverna num lugar estranho, mas a história do jogo é bem mais embaixo do que isso. A realidade é que o protagonista desse jogo aqui é o Sr. Corvo. Ele tá entrando em uma caverna próxima ao Lago Enferrujado. Possivelmente, de acordo com muitas teorias, essa é a caverna onde o Corvo e o irmão dele, Aldous e William Vanderboom, descobriram o Elixir de Mortalidade. Então esse lugar é um lugar minimamente importante pra franquia, não é mesmo? Inclusive, quando ele entra lá, o Sr. Coruja também tá lá dentro em uma forma humana e inclusive ele tá em uma roupa de mergulho super estranha e parece que eles estão mais fracos, não é? E mais velhos também. Dá uma olhada nas imagens do Sr. Corvo atualmente e do Sr. Coruja atualmente. Eles estão bem mais velhos do que quando eles começaram a tomar o Elixir de fato.
enquanto, o que nos dá nossas dúvidas se o Elixir de Imortalidade realmente te deixa imortal ou se ele meio que só vai retardando o seu envelhecimento. Afinal de contas, uma coisa que a gente descobre nesse jogo aqui é que eles precisam continuar tomando o Elixir para que eles possam continuar sendo híbridos imortais. Ambos estão mais velhos, então o Corvo tem uma tarefa muito óbvia dentro desse jogo aqui. Ele começa a realizar um monte de puzzles milenares muito esquisitos dentro desse lugar, até conseguir realmente extrair o Elixir de dentro daquela caverna. Ele extrai o Elixir, inclusive, das fezes de um cachorrinho que ele encontra ali. Das fezes de um cachorrinho. Entendi. Ok. Pra quem não sacou muito bem por que isso daí funcionou, é meio que esse cachorrinho aqui é o mesmo cachorrinho que aparece lá no Rust Lake Roots. Então, aparentemente, esse cachorro também é imortal. Não me pergunte como. De algum jeito esse cachorro é imortal e ele caga Elixir. Quem se importa com o Corvo e a Coruja quando esse cachorro aqui é a criatura mais poderosa do jogo? Quase 500 anos e ele nem envelheceu, holy fuck! Enfim, a primeira parte do The Cave é extremamente curta, a gente consegue extrair o Elixir e o Corvo e a Coruja voltam a se transformar. Mas é claro que isso ainda nos deixa dúvidas de o que o Coruja estava fazendo aqui e por que com uma roupa de mergulho. Vamos descobrir isso quando formos para Cubscape The Cave, parte 2. É uma espécie de segundo capítulo do jogo. Ele também é simples de explicar. O Coruja estava com essa roupa de mergulho porque ele estava precisando ir ao lago. Ir ao lago para recuperar 3 cubos que tem ali, que eles vão precisar para alguma coisa. Até agora os planos do Corvo e da Coruja ainda estão meio obscuros, mas já dá para entender que tem alguma coisa que eles querem em comum e por isso estão trabalhando juntos. O Coruja tá liberando, aparentemente, enquanto o Sr. Corvo obedece. Não sabemos o objetivo deles, mas sabemos que por enquanto o Sr. Corvo foi ordenado recuperar um cubo branco, um cubo preto e um cubo azul. A razão do Sr. Coruja não ir recuperar ele mesmo, e eu acho que não ter conseguido ir recuperar ele mesmo, é porque o lago tá repleto de almas corrompidas da família Eylander. E se vocês se lembram bem, foi o Coruja que matou a galera da família Eylander, então talvez eles estejam um pouco nervosos de estarem mortos. Corujão. A vida cobra, velho. Enfim, o Sr. Corvo consegue fazer isso com total mérito. De forma rápida, inclusive. Afinal de contas, era uma coisa perigosa de se fazer. Porém, o que mais nos chama a atenção aqui não é isso, mas sim o final desse capítulo. The Cave tem um dos finais mais reveladores de toda a franquia Cubscape. Dá uma olhada no que acontece logo em seguida. Eu vou ter que expandir o meu cérebro pra poder tentar explicar essa merda aqui. Tá legal, vamos nessa. O Corvo vai pro fundo do lago com um submarino logo depois de ter recuperado esses cubos, como se eles fossem ser importantes pra alguma coisa de fato. Quando ele chega no final, ele encontra uma sala branca, uma sala que possui uma máquina com 2 lados. Cada um desses lados tem um corpo de uma pessoa conectado ali. E um desses corpos conectados é o corpo morto da Laura Vanderboom, ou seja, é a Laura Vanderboom, que a gente sabe que o corpo dela meio que tinha desaparecido quando ela virou uma alma corrompida. Aparentemente eles deram um jeito de capturar ela e colocar ela aqui. E outro dos corpos é o investigador que a gente tava acompanhando na parte 2, Dale Vandermeer, também tá preso aqui. E pelo que vocês se lembram, até onde a gente foi na linha do tempo, Dale meio que tinha descido um elevador. E essa sala aqui realmente contém um elevador, então, aparentemente, esse jogo aqui se passa logo depois do game Cubscape The Mill e do game Caso 23. E o que acontece no final desse capítulo é realmente muito estranho, porque faz parecer que o Corvo e a Coruja já tinham tudo planejado para que eles tivessem exatamente esse cenário. O Corvo deixa os dois presos nessa espécie de máquina que parece estar fazendo uma pequena fusão entre um e outro. O próprio Dale Vandermeer começa a dar umas glitchadas, então ele parece estar se tornando uma alma corrompida e parece ao mesmo tempo não estar se tornando uma alma corrompida. E a gente sabe que a Laura é um personagem importante, afinal de contas ela é a reencarnação do William Vanderboom. Porque o que acontece depois, em seguida, é exatamente isso. O Corvo parece conseguir sintetizar alguma coisa tentando fundir os dois. Eles não são exatamente fundidos, mas parecem ser bem danificados, mas o que acontece de fato é que ele consegue sintetizar um novo tipo de cubo, nunca antes visto. Um cubo dourado aparece no centro da máquina. Só o que faltava também. Eu não sei nem o que o cubo azul faz agora, dourado agora. Ah, vá merda, jogo. Só faltava essa agora. Se as pessoas não estavam entendendo antes, vão entender tudo agora, né? Só me faltava essa. E o que acontece depois realmente confirma que parece que isso realmente é um plano dos dois. O Corvo não só consegue um cubo dourado, ele sintetiza
pega esse cubo dourado pra ele, solta o Dale Vandermeer, mas não solta o corpo da Laura, aparentemente ela ainda tem alguma utilidade, deixa o corpo da Laura preso, ele entrega o cubo dourado pro Dale Vandermeer e solta ele no elevador. Ele começa a subir no elevador e em uma cena que a gente pode comparar com a final do Rust Lake Hotel, podem perceber, ela é idêntica à cena do Rust Lake Hotel, uma tela de continua aparece e é aqui que a gente aparentemente termina o Cubscape Caverna. Eu juro pra vocês, pode parecer que não, mas realmente tem muito sentido no que tá acontecendo aqui. Lembrem-se que o Rust Lake Hotel se passa lá atrás na linha do tempo. Ele é tipo o segundo jogo na linha do tempo, enquanto que o Cubscape Caverna é o último da linha do tempo até agora. Então, pelo menos até o momento, o que a gente pode ter em mente é que o Corvo e a Coruja estão tentando mudar o passado. Não sabemos exatamente porquê, talvez híbridos não possam de fato fazer isso, mas eles estão mandando outra pessoa fazer isso no lugar deles. E essa pessoa seria Dale Vandermeer, já que eles entregaram um cubo dourado pro Dale. A gente nem sabe o que esse cubo dourado faz, mas colocaram ele em um elevador que provavelmente vai levá-lo para Rust Lake Hotel e ele vai começar aos poucos a alterar a linha do tempo para fazer exatamente o que o Corvo e a Coruja querem. Como eu acho que ele vai fazer isso? Bom, porque o que acabou de acontecer pode muito bem ser uma fusão. Eles fundiram a mente do William, a parte maligna da Laura Vanderboom, com o Dale. Então, com ele agora fundido e obedecendo às ordens do Coruja e do Corvo, ele vai tentar alterar a linha do tempo para finalmente concluir o plano do Corvo e da Coruja. Essa é a minha ideia do que tá acontecendo aqui no Cubscape Caverna, mas o que é esse plano deles? Isso vocês só vão descobrir mais pra frente. Alô? Detetive Vandermeer. Espero que esteja aproveitando a estadia. Mas quem é? Onde eu tô? Um lugar para descansar. Um lugar para esvaziar a mente. Refletir o passado e o futuro. Quê? Mas fica o aviso, detetive. Algumas pessoas já acham esse lugar difícil de se sair. E ela está esperando. Alô, detetive Vandermeer. Espero que esteja aproveitando a estadia. Mas quem é? Onde eu tô? Um lugar para descansar. Um lugar para esvaziar a mente, refletir o passado e o futuro. Quê? Mas fica o aviso, detetive. Algumas pessoas já acham esse lugar difícil de se sair. E ela está esperando. Mas antes de começar, a gente vai dar uma paradinha pra poder falar sobre um jogo extra que eu só não ia citar aqui no canal. Existe este outro game aqui da franquia conhecido como Cubscape Harvey's Box, e esse jogo aqui é minúsculo, tipo, tem 10 minutos de gameplay, e eu só não ia colocar ele porque ele não faz nenhuma diferença aqui. É um game que mostra o que aconteceu com Harvey depois que a Laura foi morta e capturada. O game todo é dele dentro de uma caixa tentando sair, mas aparentemente no final ele não conseguiu. Foi capturado e morto pela Laura Vanderboom. E como ele meio que não aparece muito mais na franquia, então a gente pode definir que foi só isso que aconteceu com ele. Ok, foi um final meio trágico, é uma pena. F pelo papagaio, eu gostava dele. Mas a questão aqui é que em todos os outros vídeos da franquia Cubscape a gente falou sobre vários jogos, mas nesse aqui, pra finalizar, nós vamos falar sobre o melhor e mais bem feito deles, o último até o momento na linha do tempo. Nós vamos falar de Cubscape Paradoxo, começando pelo capítulo 1, e esse capítulo começa com uma narração. Onde eu estou? Eu já estive aqui antes. Ela tá aqui. E nas mínimas piscadinhas de olho, dá pra ver a Laura aparecendo bem ao fundo na mente do Dale, confirmando a minha tese do vídeo passado. Esse jogo se passa aparentemente logo depois do Cubscape
caverna. Ou seja, logo depois do Dale Vandermeer conseguir aquele cubo dourado, ele acorda trancado em uma sala. E aparentemente sim, ele e Laura foram fundidos. Em certos momentos do jogo a gente pode ver que a Laura começa a aparecer no fundo. E esse jogo, Paradoxo, pelo menos o capítulo 1, parece começar na mente do Dale ou alguma coisa do tipo. Ele tá trancado em uma sala que tem muitas informações. Você tem mapas que aparecem dentro do jogo que mostram todo o cenário, tem um monte de arquivos que mostram muita coisa importante e tem próprias anotações em si que ele faz sobre si mesmo. Ele diz, entre aspas, que o caso 23 é a chave para ele escapar daquilo. Ele precisa encontrar aquela mulher. Se ele conseguir encontrar ela, ele vai ter todas as respostas. Enfim, esse jogo é repleto de puzzles. Eu não vou ficar narrando todos eles aqui, mas alguns momentos valem a pena serem memoráveis. Tipo esse momento aqui. Channel 12. Ok, compreensível. Parece que agora ele é 3D. Parabéns. É muito estranho o fato de como você consegue ver ele na vida real e ele tem uma espécie de machucado na cabeça aqui, não é mesmo? Um pouco mais pra frente, completando partes do puzzle, a gente vê que ele tá falando no telefone, dentro dessa televisão. É como se tivesse um ele de outra realidade ali. A ideia do Cubscape Paradoxo é realmente isso. A gente tá vendo um Dale 2D e um Dale 3D. A gente não sabe exatamente se esse foi o efeito que o cubo dourado causou, mas talvez a gente descubra mais pra frente. O que a gente consegue entender por enquanto é que esse ele 3D tá falando com o Corvo no telefone, e isso também acontece com o ele 2D. Ele fala muito com o Corvo dentro do telefone, e inclusive dentro dessa sala a gente encontra um monte de arquivos de ficheiro. Eles não são lá tão importantes, mas são a maior conexão com outros jogos que a gente tem. São arquivos aparentemente daquela central de saúde da Rusty Lake, e eles realmente têm informações sobre todos os personagens que já apareceram no jogo importantes até hoje. Todos, de todos os jogos. Caroline Eilander, Jacob Eilander, Aldous Vanderboom e até mesmo Van Gogh, que é tipo de um jogo de easter egg que meio que foi um artista que morreu em algum momento. Então, tipo, tem tudo. Esse jogo aqui tem muitos segredos escondidos. Inclusive, alguns minutos depois acontece isso aqui. Tá. Ok. Beleza. Minutos depois, isso aqui também acontece e a gente consegue mexer na cara da Laura ou alguma coisa do tipo. É muito estranho porque a gente sabe que a Laura e o Dale nesse ponto meio que se tornaram o mesmo personagem. Então é como se ele estivesse soldando ele mesmo e não a Laura. Não sabemos de certo o que tá acontecendo aqui. Ah, e uma coisa assim que só pra poder citar aqui no vídeo, alguns minutos depois a gente descobre que o papagaio tá vivo. Ok, podem remover todos os Fs que vocês tinham mandado antes pro papagaio, que eu sei que vocês flodaram meu chat aí. Tá bom, o papagaio ele só foi embora. Mas isso daqui é só uma parte mais ok do Cubscape Paradoxo. A melhor parte realmente começa agora, porque logo depois disso, nós finalmente conseguimos sair dali. Aparentemente era um quarto físico mesmo, aquele local. E logo a sair da sala... Finalmente, nos encontramos, detetive. Quem é você? Você fez a escolha certa? Fiz. Fez mesmo. Eu saí? Você não pode escapar dos limites da sua mente ou das consequências das suas ações. Nem ela pode. A gente vê que ele tá esperando pela gente. Ele mesmo, o Senhor Corvo. Ele realmente nos deu aquele cubo dourado há algum tempo atrás. Acordamos nessa sala, já fundidos com a Laura, e reencontramos ele aqui. E ele parece realmente agir como se tudo tivesse indo conforme os planos. Nesse ponto da história, a visão do Deus já tá um pouco obscura, como se ele tivesse aos poucos se tornando mesmo uma alma corrompida. E a gente consegue ver um monte de visões estranhas da Laura ao fundo. O Corvo dá um mapa pro Dale, perguntando pra ele se ele teria tomado a decisão certa, e deixa ele sair depois disso. O mesmo já tinha tomado um elixir vermelho nessa parte do capítulo, então parece que já tem sim algo acontecendo. Ele conseguiu alguns cubos dentro daquela sala e fez um elixir vermelho, diferente do elixir de imortalidade, que era meio amarelo, tipo amarelo cor de mijo, tá ligado? E o que acontece logo após isso é essa cena aqui. Com o mapa, seguimos a sombra da Laura até finalmente chegar bem pertinho dela. Conseguimos rever a cena de morte
que ela teve. A mesma cena de morte que a gente teve lá no passado, mas agora é diferente. É como se fosse uma morte realmente física. Uma alma corrompida vem e acaba com ela, soltando um cubo preto de memória. E quando pegamos esse cubo preto, como se o fato da gente estar fundido com a Laura alterasse em alguma coisa, novamente acordamos no mesmo lugar. Onde eu estou? Já estive aqui antes. Não, agora é um pouco diferente. Ficamos presos em um paradoxo. Enfim, logo depois disso começamos o capítulo 2 de Cub Escape Paradoxo, que não tem muita diferença do primeiro capítulo no início. A gente acorda literalmente na mesma sala, no mesmo lugar, e a gente começa a fazer as mesmas coisas. As únicas coisas que são diferentes de fato são as chamadas de telefone. É como se o Corvo de uma certa forma soubesse que algo aconteceu com a gente. Acho que não são todos que estão em um paradoxo. Apenas o Dale tá preso de alguma forma até que ele tome uma seguinte decisão. E o capítulo continua idêntico de certa forma até que a gente chegue nesse ponto aqui. O Corvo aparece dentro da sala para conversar com Dale. Bem-vindo à sua mente presente. Obrigado por me ter como seu conselheiro. Vamos examinar como está o estado atual da sua mente. Mas primeiro, me faz um pouco de café. Nossa, seu folgado. Eu acho realmente icônico como, nesse segundo capítulo do Paradoxo, o Dale passa boa parte do capítulo mexendo, entre aspas, na própria mente. Tipo, de forma literal mesmo. Ele retira o próprio cérebro e fica colocando outros cérebros. O objetivo do capítulo 2 é ele pegar vários cérebros diferentes. Esses cérebros parecem levar ele pra outras realidades. Não me perguntem como isso tá acontecendo. Pode ser só uma forma de representar a habilidade que ele conseguiu com o cubo. Mas pelo menos a gente tinha acertado o fato de que ele consegue sim agora mexer no tempo. Ele começa a voltar e dentro do tempo. Ele volta pro seu aniversário de 9 anos em Cub Escape Birthday. Apesar dele ainda estar naquela sala que a gente sabe que tá se passando paradoxo, é exatamente a mesma vibe. Os pais dele ali, tudo tá acontecendo exatamente da mesma forma. Ele também volta pra quando aceitou o caso 23, é exatamente a mesma sala com a mesma tonalidade amarela. E em algum momento ele consegue um terceiro cérebro. Ele possui um cérebro do presente. Ele também possui um cérebro do passado e ele consegue um cérebro do futuro, aparentemente. Ele realmente vai pro futuro e lá ele encontra uma Laura velha que diz que ele realmente tá no futuro e que ele precisa fazer no presente o movimento correto, ou então um deles ia morrer e o outro seria abençoado. Temos um monte de puzzles, um monte deles. E em algum ponto, a gente meio que encontra um corpo muito semelhante ao do Sr. Coruja, mas, né, parece estar um pouco sem cabeça pro diálogo. Em algum ponto nós finalmente conseguimos. Finalizamos todos os puzzles e o Corvo desapareceu. Mas agora, quem fica no seu lugar é o Sr. Coruja. E quando ele finalmente fala com Dale, nós comprovamos que eles já se encontraram alguma vez. Dale, nos encontramos de novo. Encontrar sua alma corrompida é o teste final. Me mostre meu passado. Nós usamos os mesmos cérebros que a gente conseguiu para poder colocar o cérebro do passado nele. Primeiramente mostramos a ele seu presente e conseguimos ver aquela versão careca dele que gera esse diálogo aí. Quando mostramos a ele seu passado, ele dá um diálogo pra gente dizendo que já foi humano e coisas muito clichês que a gente já decifrou dentro da teoria. Mas o que realmente importa pra gente é quando ele diz: me mostre meu futuro. E nós colocamos um cérebro do futuro nele. E dá pra ver que ele virou um peixe? What the fuck? O quê? Como assim ele virou um peixe? Hã? O diálogo dele dá a entender que ele não vai durar para sempre. Essa ideia dele ter virado um peixe pode ser simplesmente uma metáfora de alguma coisa que a gente só não captou ainda. Mas o diálogo dele mostra o que tá acontecendo. Meu tempo é limitado, Dale. Eu preciso de um sucessor. Um novo gerente do lago. Dale, continue sua jornada e enfrente sua alma corrompida. A cada um desses diálogos nós conseguimos um cubo diferente. Um cubo que não é realmente um daqueles que a gente sabe, como dourado, azul, preto ou branco. São cubos reais, cubos de ferro. Esses cubos não parecem servir para alguma coisa, mas a gente tem uma máquina de sintetizar cubos, com a qual a gente já tinha feito um elixir antes dali. Dessa vez nós fazemos um outro elixir. Um elixir com os cubos que a coruja deu pra gente. E esse elixir transforma Dale em uma alma corrompida. É como se essa fusão que ele fez com a parte ruim do William finalmente tivesse completa. Nós podemos concluir isso pelas suas próximas ações, que ele toma logo em seguida. Ele sai novamente da sala, encontra o Corvo,
pega o mapa e começa a tomar o mesmo caminho que o final do capítulo 1, mas ele começa a se direcionar para um lado diferente desse caminho. Inclusive, conforme a gente vai andando por aí, conseguimos ver várias visões diferentes de Dales diferentes. Conseguimos ver um Dale que tá metade possuído pela alma corrompida e metade livre, talvez esse fosse a gente no capítulo 1. Conseguimos ver um Dale morto também. Vemos um Dale completamente tomado como alma corrompida. Vemos uma figura escura que tem a cabeça de um veado. E vemos ele próprio em si com a cabeça de um veado. Significando que talvez em alguma dessas realidades paralelas, algum desses paradoxos, ele realmente aceitou tomar o Elixir da Imortalidade e se tornar o sucessor do Coruja, alimentando o lago cada vez com mais almas para poder dar sequência à tarefa que o Coruja tem. Não sabemos ainda qual é, mas sabemos que é algo mais importante que ele. Pelo menos ele deixou isso a entender. Mas isso não é tudo. Nós seguimos essa sombra escura até chegarmos do outro lado do lago, o lado oposto ao que a gente tinha vindo no primeiro capítulo. E quando nós chegamos, descobrimos que nós, Dale Vandermeer, como alma corrompida, foi ele que matou Laura Vanderboom. Claro, não foi ele que matou ela lá no jogo lá atrás no Cubscape Seasons, mas aqui foi ele que fez isso. E novamente nós recuperamos um cubo preto, e desse cubo o paradoxo recomeça. Aquela ideia de que nós vimos vários Dales por aqui é que provavelmente ele continua preso até que ele consiga derrotar sua alma corrompida usando o poder do cubo dourado, e provavelmente o resultado final que nós teremos disso é ele se tornando então o sucessor do Coruja. Mas o que ele quer fazer como sucessor do Coruja? Por que o Coruja precisa de um sucessor? Eles não são ilimitados, eles não são imortais. Isso tudo, infelizmente, são perguntas que nós não temos resposta. Porque sinto muito pra vocês, mas é até aqui que a saga de Cubscape vem até agora. Bom, jovens, no geral então, é isso. Passando aqui no finalzinho, só pra poder dar as considerações finais, eu espero, gente, de coração mesmo, que vocês tenham gostado. Essa é uma série bem antiga aqui no canal e provavelmente, cara, não sei se eu diria com certeza, foi a série mais difícil de se criar de todas as teorias que eu fiz aqui no YouTube. Não apenas porque eu tive que jogar os games um por um pra poder montar a linha do tempo, né? Porque ninguém na época tinha feito teoria de Cubscape, então eu não tinha em quem me basear, não tinha material pra me basear, eu mesmo tive que ir lá e escrever tudo do zero e tal. Eu queria inclusive saber a opinião de vocês a respeito dessa teoria. Vocês acham que hoje em dia, até hoje em dia, essa teoria ainda procede, né? Eu sei que não faz tanto tempo, fazem, sei lá, acho que 1, 2 anos que eu postei a teoria antiga, mas acham que ela ainda faz sentido? Eu sei que hoje em dia Cubscape já lançou algumas coisas novas. Se eu não me engano, os criadores já lançaram mais um jogo que é multijogador, que você joga com um amigo seu e tal, e tem todo um negócio de conexão. E se eu não me engano também tem outro negócio com relação à animação, tem novos jogos deles que estão saindo e tal. Os caras não têm planos de encerrar a franquia deles por enquanto. Cubscape é muito grande, muito famoso. E eu queria saber de vocês, deixem aí embaixo por enquanto, né, se a nossa teoria ainda faz sentido, nossa linha do tempo ainda faz. Caso ela não faça, por que você não deixa a sua teoria aí nos comentários pra eu saber o que vocês acham, beleza? Dependendo de quanto tempo demorar aí pra gente ter novas respostas, novos jogos de Cubscape, quem sabe mais pra frente, nesse ano ainda ou no próximo, a gente ainda não tenha uma próxima parte dessa teoria. Eu, pelo menos por enquanto, não tenho planos de trazer nada novo, tá? De Cubscape, sinceramente, tipo, foi muito trabalhoso pra trazer essas primeiras partes, e a gente ainda não tem jogos o suficientes pra poder trazer, mas quem sabe mais pra frente se a gente não tiver uma bomba aí e algumas coisas acontecerem. De qualquer jeito, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido e muito obrigado pelo apoio de vocês, incluindo os que já tinham visto a série passada, os que voltaram aqui pra assistir de novo e se relembrar dos velhos tempos. Bom, muito obrigado, gente. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!